Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro. Eu sou Thaís Herédia e vamos juntos a partir de agora com as principais informações da economia no Brasil e no mundo. Turma, é o seguinte, essa briga envolvendo o escândalo da Americanas entrou num novo capítulo. E aqui eu estou falando o seguinte, capítulo que envolve a empresa, os seus acionistas, seus credores, consumidores, mas especialmente entre os acionistas e os bancos. E é um capítulo nada amigável, viu, minha gente? Está valendo tudo, dedo no olho, fígado e tudo mais. Pelo contrário, né? Tudo indica que vai começar aí um período de troca de acusações e bastante ofensivo. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, no fim de semana, o BTG Pactual, que é um dos maiores bancos de investimento do Brasil, tentou suspender na justiça uma decisão que já tinha sido tomada na sexta-feira à noite, o mercado já estava fechado, uma liminar que blindou a Americanas e os seus acionistas de bloqueio de bens, cobrança antecipada da sua dívida bilionária. Na sexta-feira, quando o mercado fechou, a dívida oficial, né, da Americanas era de cerca de 19 bilhões de reais. É óbvio que com o escândalo contábil de 20 bi, esse dinheiro ia ter que aparecer em algum lugar. Então, na própria sexta-feira, com o mercado já fechado e já sob a proteção da liminar da Justiça, protegendo a cobrança antecipada das dívidas, a Americanas assumiu então que a sua dívida subiu para 40 bilhões de reais. Ora, como pagar, né? Como pagar essa dívida? Pois bem, a petição do BTG, que é um dos grandes credores da Americanas, está acusando diretamente 3 dos maiores acionistas da varejista. E aqui eu estou falando especificamente do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Telles e do Carlos Alberto Sicupira, que formam o 3G, que é o maior acionista da Americanas. O pedido do BTG acabou não sendo analisado pela Justiça do Rio de Janeiro. O desembargador de plantão disse, isso não é assunto para plantonista, nem para fora do expediente. Segunda-feira a gente distribui para um relator. Então, um capítulo em que a petição se apresentou com uma linguagem muito dura, né, ofensiva, como eu disse aqui. Já vou trazer alguns detalhes sobre ela, porque essa petição do BTG acaba dando um pouco desse gosto amargo, desse tempero azedo e, portanto, promovendo muita volatilidade e troca de acusações e muita informação desencontrada sobre o destino da Americanas. Os advogados do BTG classificaram a ação desses 3 executivos que eu citei aqui, o Lemann, o Telles e o Beto Sicupira, de premeditada, de que agiram por má fé. E por 6 vezes em toda a petição, os advogados citam que o patrimônio desses 3 acionistas, desses 3 executivos, é avaliado em 180 bilhões de reais. Ora, para uma dívida de 40 bi, eles estão fazendo a seguinte associação. Os caras têm 180 bilhões de reais e entraram na justiça para impedir que os seus credores, e no caso do BTG está cobrando ali um pouquinho mais, ou quase 2 bilhões de reais, que os seus credores recebam o seu dinheiro. Então, por 6 vezes na petição, tem todos os detalhes no nosso site, se você quiser ver, eles citam esse patrimônio avaliado dos 3 e em 11 ocasiões eles chamam os 3 de fraudadores. E em algum ponto do texto, eles também chamam ironicamente o trio, né, do 3G de, abre aspas, semideuses do capitalismo do bem. Tem citações do livro da Cristiane Correia, uma jornalista que escreveu sobre a história dos 3 investidores, que são os mais, né, dos mais conhecidos do Brasil. Eles são donos, a 3G é dona da Kraft Heinz, que é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, do Burger King, sem falar da Embev, que é a maior cervejaria do mundo. Portanto, estão no meio dessa briga e que agora tem o BTG Pactual, que tem também os seus executivos bastante aguerridos do outro lado, dando início ao que pode ser essa briga de foice afiada, como me disse um gestor, que começa nesta segunda-feira. Pois bem, a Americanas já se manifestou sobre essa petição do BTG, defendeu a medida cautelar que ela conseguiu na justiça na semana passada, está dizendo que ela precisa dessa sustentação jurídica para que a empresa chegue a um acordo com os seus credores, diz que vai apresentar em breve um grupo de negociadores
com os bancos e, enfim, então, nesta segunda-feira nós vamos assistir a mais esse capítulo. Esse caso da Americanas, nós vamos ter que acompanhar aqui na CNN Brasil, óbvio, e aqui no Money, nós vamos ter que acompanhar com 3 olhares diferentes. Primeiro, esse olhar, né, que está com sangue nos olhos, dessa briga entre acionistas e credores, e tem tudo a ver isso com a gestão da companhia, sinalização, vai sobreviver ou não, como é que vai ser a saída. Os acionistas estão sendo chamados a botar grana, e o que eles apresentaram, sinalizaram que eles estão a fim de capitalizar a empresa até agora, não foi considerado suficiente. Por isso, essa quantidade de vezes de citar que os 3 maiores juntos têm 180 bilhões de reais, e são os maiores bilionários brasileiros, né? Eles estão na lista dos maiores bilionários brasileiros. Jorge Paulo Lema, inclusive, está na lista de grandes bilionários lá fora também. Então, essa é a primeira via dessa briga, sangue nos olhos, e tem a ver com a gestão da companhia. A segunda via que nós temos que prestar atenção é sobre a relação com os consumidores. Os órgãos de defesa do consumidor já estão agindo, tentando entender com que segurança os consumidores podem seguir fazendo compra ou receberem as suas compras, também na relação com os fornecedores. A Americanas vem dizendo que não tem problema de caixa, que a empresa continua operacional, só que isso tem limite. Então, até onde vai esse limite? Tá? Não tem problema de caixa agora. E agora, como vai evoluir essa negociação e como ela pode comprometer a operação da Americanas? E a terceira via é a da legalidade ou da ilegalidade de operações no mercado financeiro com informação privilegiada, sem falar na própria condução dos auditores e dos gestores. A Comissão de Valores Mobiliários, como vocês sabem, é a xerife do mercado de capitais. Ela já abriu pelo menos 3 processos, um deles, inclusive, correndo sob sigilo, esse que trata sobre possíveis operações que tenham sido feitas com informação privilegiada. A petição do BTG levanta, inclusive, essa hipótese de que acionistas venderam as suas ações antes da bomba estourar. Então, gente, apertem os cintos aí, porque a briga vai ser feia e nós vamos acompanhar com todos os detalhes aqui na CNN Brasil e no CNN Money, claro. Vamos falar um pouco de gestão de país. Eu conversei no fim de semana com interlocutores da equipe econômica e eles me confirmaram que a grande prioridade deles, né, a parte do plano fiscal e da nova regra fiscal, é aprovar uma reforma tributária este ano. Querem que avance e seja aprovada totalmente no Congresso Nacional. Esse otimismo da equipe está baseado em algumas premissas. A primeira delas, a participação de Bernardo Api na Secretaria do Ministério da Fazenda, ele que tem já o reconhecimento como um dos maiores especialistas do tema. Aliás, ele foi para lá para compor a equipe da Fazenda exatamente com esse objetivo. Ele é o autor da proposta que já tramita na Câmara dos Deputados e, portanto, o objetivo o foco é aprovar esse ano a reforma tributária. O que eles me disseram é que eles estão de olho nos impostos indiretos, que são aqueles que incidem sobre o consumo. E são também aqueles impostos que deixam o sistema tributário brasileiro na liderança de pior do mundo. Quais são os piores sistemas tributários do mundo? Brasil, em primeiro lugar. Além de ser extremamente regressivo, porque promove uma realidade em que os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Então, é não só distorsivo, como regressivo. Então, esse é o objetivo da reforma tributária que quer fazer a equipe de Fernando Haddad. E aí abro aspas aqui para o que me disse um interlocutor. Não estamos considerando fazer a reforma pela metade. Essa frase é importante porque o que nós vimos acontecer com a discussão da reforma tributária nos últimos anos foi uma fragmentação, foi uma diluição. O governo Bolsonaro, por exemplo, quis avançar na reforma mexendo apenas no imposto de renda, acabou aprovando a toque de caixa, como aconteceu tantas vezes durante 2022, aprovou na Câmara dos Deputados uma mudança no imposto de renda, implementando lá a cobrança de impostos sobre dividendos e empacou no Senado, até porque não fazia sentido manter uma discussão tão focada numa reforma que precisa de um debate muito amplo. Eu conversei sobre isso com o Sérgio Vale, nosso especialista em economia aqui na CNN, também economista-chefe da MB Associados, e para ele faz sentido ter otimismo com essa aprovação. Vamos ouvir. Thaís, eu tenho a impressão que a gente vai ter boas notícias em relação à reforma tributária esse ano. Pela primeira vez, como você falou, em décadas, a gente tem um arcabouço
pronto já na Câmara e no Senado de discussão para começar a conversa. Tem o API que fez uma boa proposta, que é a base da PEC 45. Há interesse dos governadores, dos prefeitos para essa conversa avançar. Alguma resistência de alguns segmentos, especialmente serviços de agricultura, mas é só sentar para conversar. Eu acho que tem muito espaço para avançar e a gente conseguir aprovar uma boa reforma tributária até o final desse ano. É salutar, é importante o governo sinalizar que vai avançar com a reforma de bens e serviços, que é a que está mais avançada, que tem uma proposta pronta na Câmara e no Senado nesse momento. Então, assim, eu tenho a impressão que a gente vai conseguir avançar com essa reforma finalmente, né? Cada governo tem sua marca de reforma importante. Eu tenho a impressão que esse governo vai ter a reforma tributária para dizer que é sua, para dizer que foi aprovada. Eu acho que até o final do ano, não vai ser fácil, não vai ser rápido, eu acho que até o final do ano a gente consegue aprová-lo. Eu quis saber do Sérgio também, expectativa para o plano fiscal. Depois de passada ali aquela primeira reação positiva da iniciativa da equipe econômica, em apresentar um plano para rever o déficit esperado para 2023, aqueles 230 bilhões de reais, especialmente com previsão de aumento de receita, e muito pouco desse plano apresentado por Fernando Haddad, Simone Tebet e Esther Dweck, que formam ali o trio da política econômica e da equipe econômica do governo. Passada essa percepção de, ok, bacana a iniciativa deles, mostrar que tem alguém gerindo o país e não só gerindo a crise política que se instalou depois dos ataques, e há uma leitura de que sim, o plano fiscal foi insuficiente, mas o debate já começou. Agora, ele só vai ser para valer mesmo quando aparecer o que o governo quer fazer com a regra fiscal. É sobre isso que Sérgio Vale fala agora. Acho que a expectativa de todo mundo é em relação ao arcabouço fiscal que vem pela frente, né? O que vai ser o regime fiscal. Mas acho que do discurso que foi feito semana passada, Thaís, por mais que os números sejam de fato excessivamente otimistas, né? A gente não vai atingir um resultado primário positivo esse ano, quase com certeza, mas o ministro assumir que a gente tem um déficit provável de ser atingido de em torno de 1% do PIB é importante, né? É a assunção de que, olha, a gente não vai conseguir entregar um superávit, o déficit vai ficar mais ou menos metade do que se estimava anteriormente pela lei ordinária para esse ano, e eu acho que essa percepção de realidade do que vai ser o desafio fiscal esse ano é importante. Agora, todas as fichas estão lançadas em relação ao que vai ser o próximo arcabouço fiscal, que é o que o mercado, de fato, está sob interesse agora. Minha gente, para tudo, presta atenção para a voz que vai aparecer agora no podcast CNN Money. Ela está de volta, Priscila Yazbek, fala direto dos Alpes suíços. A gente precisou mandar ela lá para Davos, na Suíça, para ela voltar a dar o ar da graça aqui, fazer nossa alegria. Priscila está acompanhando o encontro promovido pelo Fórum Econômico Mundial. O Brasil é uma presença muito esperada por investidores, empresários, executivos de autoridades do mundo inteiro. Fernando Haddad e Marina Silva. Marina Silva já chegou, Fernando Haddad está para chegar e tem uma agenda cheia. O microfone é dela. Priscila Yazbek conta tudo o que a gente pode esperar desse encontro. A gente conversou com a equipe econômica e eles disseram, inclusive, que várias autoridades participantes da organização do evento disseram que querem prestar sua solidariedade, tentaram propor encontros bilaterais, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu ontem do Brasil, chega por volta das 11 da manhã em Zurique, depois vem de carro aqui para Davos, o que dá uma viagem de cerca de 2 horas, e ele tem uma série de encontros bilaterais, uma agenda bem cheia, também vai participar de alguns debates, participa de um debate na terça-feira, aberto para a imprensa sobre o Brasil, na quarta-feira outro sobre a América Latina, também aberto para a imprensa, e um outro, esse fechado para a imprensa, que vai ser sobre a pobreza na América Latina. Marina Silva já está em Davos e hoje ela participa, inclusive, de uma das cerimônias de abertura do fórum, falando sobre natureza. O tema é em harmonia com a natureza. Então, tanto essa expectativa para a questão de como que o governo novo, né, como que os representantes que pela primeira vez falam em nome do governo Lula, o que eles vão dizer, como que eles vão apresentar o Brasil aqui no fórum, mas também essa expectativa do que eles vão falar depois dos atentados em Brasília, que chocaram o mundo todo. Inclusive, Thaís, o New York Times fez uma reportagem falando do Fórum Econômico Mundial de Davos, falou sobre o tema principal do fórum, que é um mundo fragmentado, com questionamentos sobre globalização, depois de pandemia, depois também da guerra na Ucrânia, e eles usaram exatamente como exemplo o que aconteceu no Brasil, que foi uma espécie de imitação do que aconteceu no Capitólio, para falar sobre como o mundo está fragmentado, como o mundo está polarizado e como uma nova ordem mundial deve se impor. A dúvida que fica é se a
aqui em Davos esses líderes globais, esses representantes do PIB global vão conseguir de fato unir forças ou se o fórum vai dar um recado de que o mundo segue cada vez mais dividido. Olha, eu quis saber do Sérgio Vale qual a bandeira ele acha que o Brasil deve hastear em Davos. E é inevitável fazer uma comparação com o que foi a primeira participação de Paulo Guedes na reunião. Até porque nem teve depois, né? 2020 pandemia, 2020 teve, 2021 não teve por causa da pandemia, foi uma versão online. Ano passado, em vez de ser em janeiro, como sempre, acabou acontecendo em maio, tivemos a cobertura do Fernando Nakagawa e agora volta ao seu formato tradicional, aí de mais de 50 anos. E eu quis saber do Sérgio Vale, então, qual a bandeira o Brasil deve hastear lá? É mais a questão ambiental, se é mais a fiscal, ou um pouco das duas? Vamos ouvir o Sérgio. Eu acho que essa bandeira fiscal realista que o Haddad leva para lá é importante, né? O Guedes, de fato, chegou em 2019 excessivamente otimista, faltava um pouco de experiência em relação ao Brasil naquele momento. O Haddad tem a experiência de prefeitura de São Paulo e sabe a dificuldade de conseguir entregar um resultado fiscal logo de cara assim. Então, esse realismo fiscal dos números é importante e essa questão ambiental acho que é a grande diferença, né, Thaís? Em relação a 2019, aí é uma mudança radical em relação ao que a gente tinha no passado. Então, assim, tem perspectivas muito positivas do ponto de vista da sinalização fiscal e da sinalização ambiental que o governo vai levar. Então, eu acho que é um bom começo que a gente vai ter por lá. Minha gente, para fechar o Money desta segunda-feira, olha, a agenda de indicadores para a semana tem dados do desemprego fechando 2022. A gente começa a olhar os resultados oficiais do IBGE do mês de dezembro, portanto, fechando ali a leitura econômica sobre o ano passado. Agora, vai ser importante olhar o que vai trazer o Focus, o relatório do BC com as expectativas dos analistas para a inflação. Essa é uma grande preocupação, porque a sinalização é de que os agentes econômicos, que somos todos nós, viu, minha gente? Nós estamos perdendo ali a expectativa de que o Banco Central vai conseguir manter a inflação na meta e, para isso, talvez ele precisasse subir mais os juros e ninguém quer isso. Então, atenção ao Focus, atenção a como ficou o desemprego no Brasil em 2022 ao longo da semana e a briga da Americanas, né? A briga da Americanas vai tomar conta da discussão, até porque lá fora também há uma agenda de dados da China, dos Estados Unidos, mas no final das contas a disputa de atenção aqui no Brasil vai estar entre a Americanas e a atuação dos ministros brasileiros em Davos e temos cobertura especial. Priscila Yasbeck passa a semana toda lá e volta a participar do nosso podcast, tá bom? Eu conto com vocês. Até amanhã. Um beijo, se cuidem. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.